Vamos orar então, Rogério? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui mais uma vez, vamos abrir a sua palavra e pedimos a sua instrução, Senhor, que vem do céu. Como sempre, o Senhor deseja que seus filhos aprendam da sua vontade e conheçam mais a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, então, para aprender do que o Senhor tem para revelar para nós. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, todos que estão aqui neste grupo, os seus estudos, os seus trabalhos, que continue abençoando e cuidando, Senhor, das crianças, para quem tem filho ou sobrinho, que esses seres humanos que ainda estão em desenvolvimento, que têm muito a crescer e a aprender, que continuem crescendo sempre no seu caminho, sempre com a sua proteção, Senhor. E pedimos que o Senhor continue abençoando a todos nós que estamos compartilhando a Bíblia, ao pastor, e que tudo que nós falarmos seja sempre da sua vontade, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós pedimos para que vocês assistissem um vídeo que nós mandamos aí durante essa semana sobre a Bíblia, na voz do Cid Moreira, né? Vídeo com uma voz bonita, vídeo falando de alguns textos bíblicos, e que vocês respondessem essa lição aqui, né? Ouvindo a voz de Deus, ok? Então, eu poderia simplesmente chegar aqui e perguntar se há alguma dúvida, mas eu preparei alguma coisinha para a gente falar e para acrescentar ou aprimorar um pouco mais. Só que na semana passada eu pedi para que todo mundo se apresentasse, falasse, eu esqueci sobre a minha formação, né? Eu sou pastor, exclusivamente pastor, eu sou 24 horas pastor, eu fiz 4 anos de faculdade de teologia. Além disso, eu fiz 3 anos de mestrado, sou mestre em religião, dentro do campo teológico, e a minha faculdade é reconhecida pelo MEC. Eu fiz 4 anos de faculdade aí, como eu falei aí. Tive que fazer TCC, essas coisas que vocês gostam, e a maioria que está fazendo faculdade aí, como é uma delícia. Certo? Mas é basicamente isso aí, a minha formação na área teológica, ok? Eu fiz um período de pedagogia. O teológico eu me formei em 2 áreas, a área educacional e a área prática. Faltou poucos créditos para me formar na área de línguas, mas a gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus, não para falar de pessoas humanas, né? Eu preparei um PowerPoint. O tema que eu coloquei, qualquer um pode entender a Bíblia claramente, apesar de alguns sentirem dificuldade, apesar de alguns acharem que não, né? Está na moda agora o termo Lilith, né? Lá de Isaías, né? O que é essa tal de Lilith? O que é esse tal da besta, marca da besta, e outros nomes mais, e outros termos? Como é que eu posso entender tardes e manhãs, cordeiro, bode, dragão ou antiga serpente? Como é que eu posso entender urso, leopardo? Como eu posso entender... E assim mais outros termos aí. Então, esse é o que eu quero falar um pouquinho para vocês aqui, né? O pastor foi pregar e ele falou assim, abramos a Bíblia agora em 2 Timóteo 5,12. O jovem convertido, recém-convertido, abriu a sua Bíblia na primeira página da Bíblia, que seu amigo lhe dera, e começou a folhear. E aí ele foi Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Josué, e depois de vários livros ele não conseguiu achar Timóteo. Então ele voltou ao índice do começo da Bíblia, observou que o 2 Timóteo encontrava-se na página da Bíblia dele, na página 325. E ele foi então na página 325, e o que ele encontrou lá? O livro de Josué. Olhou novamente ao índice, voltou novamente ao índice e percebeu que a Bíblia tinha 2 grandes divisões, e que Timóteo achava-se na 2ª divisão. Quando, afinal, encontrou o texto, o pastor já havia terminado o sermão. Desnecessário dizer que ele estava envergonhado e um pouco confuso por não conseguir acompanhar, achar o texto que o pastor tinha colocado. Anos depois, ele se formou como um grande e famoso pregador, que levou a Cristo milhões de pessoas,
No fim da sua vida, acabou fundando um instituto bíblico que hoje ainda prepara cerca de 1.200 pessoas todos os anos na Palavra de Deus. O nome dele é Dwight Moody, os maiores evangelistas já conhecidos aí no nosso planeta. Poucos homens igualaram a contribuição de Moody para a cristandade, mas ele próprio nunca teria realizado o que realizou se não houvesse se disposto a estudar a palavra de Deus. Ele nunca teria realizado se ele colocasse disposto a aprender a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por pessoas comuns. Infelizmente, a maioria dos cristãos pensam que nunca conseguirão entender a Bíblia. Acredito que ela foi escrita para teólogos, foi escrita para pastores, e tudo que eles têm que fazer é ficar sentado e esperando as palestras dos, entre aspas, entendidos da Bíblia. Ou ler livros que já tragam tudo mastigadinho e acabam passando pouco tempo estudando a Bíblia eles mesmos. E a parte triste de tudo isso é que a Bíblia ela não foi escrita para teólogos. Ela foi escrita para pessoas como eu e você. Por exemplo, se nós formos em 1 João capítulo 2, verso 12 e 14, diz lá assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, porque conheceis o Pai. Portanto, está claro que filhinhos aqui, ou crentes novos ou recém-convertidos, podem entender a Bíblia. Isso significa que nós também podemos hoje compreender a palavra de Deus. Como ler a Bíblia, então? Coloco aqui algumas dicas, 6, na verdade, dentro da sexta, mais 5. Primeira coisa, para entender a Bíblia. Para entender a Bíblia, você tem que ler diariamente. Se você quer aprender a cozinhar, você não vai cozinhar uma vez por mês. Se você quer aprender algo no seu serviço, você não vai fazer aquilo uma vez por mês. Você tem que estar todo dia em contato com aquilo para aprender. E a Bíblia é a mesma coisa. Segundo, marcar a duração do tempo. O mínimo exigido para que possa aprender a Bíblia ao ler-se diariamente é 15 minutos. Então, marque lá pelo menos 15 minutos para que você leia a Bíblia e você possa, então, começar a compreender lendo ela diariamente. Segundo, marcar um lugar definido no escritório, na sala, na cozinha. Se o seu lugar de paz é o banheiro, que é onde ninguém vai te incomodar, entra ali, fecha a porta e vai ler a Bíblia. O importante é marcar um lugar que você todo dia vá para ali e saiba que ali você vai ter um momento para aprender. Quarto, ao ler a Bíblia, leve consigo um lápis. Pode ser caneta, marca-texto, mas eu recomendo que você leia a Bíblia a primeira vez com lápis. Ao ler uma segunda vez, você leia com a Bíblia com a caneta vermelha. Ao ler uma terceira vez, com a caneta azul. Depois uma caneta preta, depois um marca-texto. Você vai ver como a sua Bíblia vai se enriquecer e você vai ter mais conhecimento com o passar do tempo. Quinto, leia a Bíblia de forma devocional, não assim como vocês fazem na faculdade ou quando nós estudávamos, né? E a gente quer ler para aprender, para passar de ano ou para adquirir aquele conhecimento. Leia pensando o que Deus quer trazer para a sua vida, um devocional. E o sexto que eu recomendo, esse aqui é para aqueles que querem colocar em prática mesmo, fazer um diário da vida espiritual, pegando 4 ou 5 pontos. Entre eles, qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Qual é a promessa de Deus no texto que eu acabei de ler? Qual é a ordem que ele me dá para obedecer? Qual é o princípio eterno que ele está colocando aqui? E qual é a aplicação? Então, eu vou colocar o próximo quadro aqui. Aqui é um diário. Semana de dia tal a dia tal. Começando domingo, como vocês podem ver aqui. Está vendo aqui? Eu vou passar o mouse aqui. Está domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aqui tem qual é o texto que você leu, a data em que você leu, qual é a mensagem que Deus tem para você hoje, naquele texto que você acabou de ler. Qual é a promessa que você achou ali? Às vezes o texto não tem uma promessa. Às vezes o texto tem uma ordem. Qual é o princípio? E como eu posso aplicar isso à minha vida? Isso aqui é uma maneira prática, básica, para que você comece a entender a Bíblia que você está lendo. Aí você pode ler por capítulo, por livro, por versículo. Você pode criar a metodologia que você achar mais prático, desde que você consiga ter essas perguntas na sua cabeça. E aí vem o ponto principal de tudo, o que é a Bíblia? Bem,
A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo e é mais traduzido e mais vendido até hoje. Em 1460, o alemão Gutenberg, ou Johannes Gutenberg, ele finalizou um trabalho que demorou 5 anos para imprimir a primeira Bíblia. Ele demorou 5 anos, você vê que não era uma coisa... Mas, mesmo assim, foi algo magnífico, que a Bíblia demorava mais de 20 anos para ser escrita. Então, foi algo assim, inovador. A Bíblia é dividida, como você conhece, em capítulos. Então, você tem lá Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Só que isso não está no original. Ela foi dividida em 1250 em capítulos, organizado pelo cardeal Hugo Caro. Em 1550, você vê, há 500 anos atrás, que foi dividida em versículos, é uma coisa mais moderna. Ela possui, então, hoje, 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo, a partir de 1250, e dependendo da versão, ela tem 31.100 versículos, que foi feito a partir de 1550. Uma curiosidade é o livro de Isaías. O livro de Isaías, e eu vou falar nisso porque eu queria falar da Bíblia. A Bíblia ela tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isaías, os 39 primeiros capítulos falam da história passada. E os 27 últimos capítulos falam de promessas do futuro. Isaías é um resumo da formação da Bíblia, né? A formação do Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito foi Tiago, irmão de Jesus, que ele escreveu, de acordo com alguns estudiosos, no ano 45 a 48 depois de Cristo. E os primeiros, os livros subsequentes depois, foram as epístolas de Paulo, os evangelhos, sendo que o último, alguns acreditam que seja o livro de Apocalipse, e também as cartas, ou as epístolas de João, primeiro, segundo e terceiro João, que provavelmente ele escreveu após ele ter saído da ilha de Patmos, no ano de 95 a 100, na cidade de Éfeso. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. São línguas que hoje ainda existem, o hebraico e o grego, mas elas são totalmente diferentes da época bíblica. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção dos livros de Esdras e Daniel, que foram escritos em boa parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, contendo algumas palavras em aramaicos. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores tradicionais. Os livros da Bíblia são tradicionalmente atribuídos aos heróis da fé, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, geralmente aplicados a ele. Moisés, alguns acreditam que não escreveu os 5 livros, porque uma parte do livro de Deuteronômio fala da sua morte, mas ele escreveu a boa parte do Torá, que é Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, mas provavelmente alguém sucessor dele, Josué, que tem escrito o final de Deuteronômio e o livro de Josué. A Bíblia ela foi escrita, e isso é interessante, porque lá no começo eu falei que nós podemos entender, ela foi escrita por diversas origens ocupacionais. Nós temos reis, Davi, Salomão, né, que escreveu Salmo, boa parte de Salmos, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, mas nós temos fazendeiro, pescador, fabricante de tenda, que era Paulo, profeta sem lar, tinha médico, que era Lucas, escriba profissional, músicos vocacionais, pastores. Nós temos diversos tipos de profissões, pessoas letradas e que não tinham costume com a letra, que também escreveram a palavra de Deus. Os livros do Antigo Testamento são organizados de maneira diferente no judaísmo. Nós temos a Torá, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Então, de acordo com o arranjo, hoje o nosso último livro do Antigo Testamento é Malaquias, mas de acordo com de acordo com os judeus, o último livro seria Crônicas. Mas isso não interfere a ordem. Importante que todos aceitam os 39 livros do Antigo Testamento. Curiosidade, existe primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel. Nós temos no Novo Testamento também vários livros, né? Primeiro, segundo, terceiro João, primeiro, segundo Pedro, primeiro Coríntios, segundo Coríntios e outros mais. A Bíblia não foi escrita, não houve essa
2 livros escritos. É que a Bíblia era escrita em pergaminhos e elas eram muito extensas. Por ser muito extenso, não dá para escrever o livro todo num único pergaminho. Então, eles escreviam parte do livro de Reis num pergaminho e a segunda parte do livro de Reis, a segunda parte. Então, eles falaram, pega lá o primeiro livro de Reis, pega a segunda parte do livro. Aí ficou, então, mais fácil depois chamar de primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, porque eram livros extensos demais. Ok? E aí, quando foi escrito, quando foi organizada a Bíblia, para que pudesse ter escrito mais fácil de achar em pergaminho ou mesmo impresso, foi colocado isso aí. Um dos livros que mais tem tido dificuldade alguns teólogos a aceitar a sua autoria é o livro de Hebreus. Muitos cristãos acreditam que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, né? A tradução católica acredita que foi o apóstolo Paulo. Agostinho acreditava que era Paulo. Lutero acreditava que era o Apolo. Tertuliano acreditava que era Barnabé. Mas o que é importante é que a Bíblia, esse livro foi inspirado por Deus. Foi escrito em 3 continentes. Na Ásia, hoje Israel, foi escrito no Egito, na região da África, e foi escrito em algumas cidades da Europa, como Roma, que é onde Paulo ali escreveu. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática para o cristão. Existe o conceito de dogma, existe o conceito de doutrina, existe o conceito de normas. Pastor, não é a mesma coisa? Dogma, doutrina e normas? Não, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Igreja Adventista, a Igreja Católica também tem, e outras igrejas também têm, né? A Igreja Adventista, ela tem um único dogma. A Igreja Adventista, ela tem 6 doutrinas. E a Igreja Adventista tem 28 normas. Como assim? Deixa eu entender isso, pastor, melhor. Dogma é um conceito que não muda. É um conceito que não pode ser mudado por ninguém. Vamos dizer assim, tirando da religião, por exemplo, o dogma da gravidade. Você solta o objeto vai cair. É a lei da gravidade, é um dogma. Você pode falar, eu não acredito. Não, se eu soltar, vai para cima. Não, não, é um dogma, né? Dentro disso aí, há doutrinas, ou vamos dizer, conceitos da física, que nos levam a algumas normas, algumas fórmulas. Dentro da Bíblia, nós acreditamos que o único dogma é a Bíblia, é a única regra de fé e prática para o cristão. O que isso quer dizer? Que a única coisa que não muda na vida de cristão é que a Bíblia, ela é o único lugar que não é o único princípio que Deus nos deu que não muda. Que aqui nós vamos achar tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Dentro do dogma da Bíblia, que é a única regra de fé e prática cristão, você tira as doutrinas. Então, nós temos a doutrina. Eu posso citar, por exemplo, as doutrinas da Igreja Adventista. Eu estou aqui com o livro. Esse pequeno livro aqui são o que a Igreja Adventista crê baseado somente em textos da Bíblia, né? A Igreja Católica, igrejas evangélicas, tem esses tipos de livro também, tá? Então, nós acreditamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão, e dentro dela nós temos 6 doutrinas, que é a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. Dentro dessa doutrina nós temos, por exemplo, vou citar só o primeiro, a doutrina de Deus. Nós temos a norma da Escritura Sagrada, Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, dentro de um dogma, você forma um conjunto de doutrinas e dentro das doutrinas tem um conjunto de normas. Como eu falei, a lei da gravidade é uma dogma que forma alguns conceitos da física que leva a algumas fórmulas dentro desse dogma da gravidade. Deu para entender? Alguma dúvida sobre essa questão? E sobre o nosso estudo lá, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, fora da Bíblia? Nós temos aqui várias pessoas que estão prontas a responder, o Aloysio, o Rogério, o Gilson aí. Pastor, pode falar, Aloysio. O senhor poderia comentar a diferença de princípio estabelecido por Deus em sua palavra e aquilo que é apenas uso e costume para resolver um problema local? Tá. Dentro da Bíblia,
temos o conceito, algumas pessoas têm o conceito que a Bíblia não erra, não é isso também? Vamos entender esse conceito. O que acontece? Tudo que está na Bíblia foi escrito por seres humanos, escrito por seres humanos, Paulo, Timóteo, as coisas mais, inspirados por Deus. Dentro da Bíblia, nós temos conceitos ou princípios. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de princípio. Fala lá em Êxodo, capítulo 20, fala, não matarás. Não matar é um princípio, né? Dentro do não matar, pode haver dentro da Bíblia, e há dentro da Bíblia, algumas coisas referentes a realidades do tempo que foi escrito. Então, qual é o princípio? Não matar. Matar é pecado. Aí vem uma pergunta que eu vou... Estou tratando um ponto, talvez o Luiz pensou em outro, depois você pode falar no outro ponto que você pensou também, Luiz. Então, Deus foi lá e mandou que destruísse Sodoma e Gomorra. Ué, como é que Deus pode mandar matar, sendo que matar é errado? Então, nós temos que entender o texto, o que está sendo falado ali, por que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, por que mandava Deus destruir as cidades que Israel entrava na Nova Jerusalém, na terra de Canaã, por que ele mandou, e sendo que o princípio é não matar. O princípio, ele não muda. Entendeu? Então, o que acontece, nós temos que ver que ali é um outro princípio, que é o do juízo investigativo. Quando Deus ele julga, no final, ele traz o juízo da vida eterna e da morte eterna. Se nós formos lá na Sodoma e Gomorra, ele não destruiu toda a cidade. Ele libertou Jó e a sua família, porque eles aceitaram ser libertos. Infelizmente, quando é salvo, parece que é a minoria, né? A maioria prefere ficar no pecado, né? Quando Israel entrou na Canaã, a primeira cidade a ser destruída foi Jericó, e Deus mandou que destruísse toda Jericó. Toda Jericó foi destruída. Nós temos a prostituta Raabe, que ela aceitou a palavra de Deus e foi salva. Entendeu? Então, nós temos o princípio do juízo investigativo ali. Luiz, quando você fez a pergunta, você deve ter pensado numa outra ideia. Pode trazer para nós também. Legal que o pastor comentou, pastor. Eu estou pensando aqui na questão de uso e princípio estabelecido por Deus em sua palavra, que não muda. E um outro aspecto também quando era para resolver um problema local. No caso de 1 Coríntios ali, quando Paulo fala que as mulheres deveriam usar véu dentro da igreja. Pensei nisso. Comenta sobre isso aí, pastor. Além de Paulo falar isso, Paulo ainda fala que a Bíblia fala de não comer carnes oferecidas aos ídolos, não é isso? Isso. Também. Nós temos que pegar a Bíblia, primeiro, qual é o problema de nós pegarmos, qual é o problema para entendermos a Bíblia? Se você entender isso, você vai resolver boa parte dos seus problemas de entender a Bíblia. A Bíblia ela não foi escrita para resolver o meu problema de hoje. Peraí, pastor, o que você está dizendo? Ela não foi escrita, não serve para mim. Não. Ela não foi assim. Pega lá o livro de Gênesis, na criação, eu vou escrever a história da criação do mundo para que o Elder, para que esse grupo do WhatsApp de estudo bíblico entenda como é. Não, ele escreveu para a nação de Israel entender como foi criado, como Deus criou o mundo e como eles foram formados a nação especial de Deus. Esse foi para resolver um problema. Mas ali dentro tem um princípio, que Deus é o criador do mundo e do universo. Paulo estava enfrentando um problema, as igrejas estavam enfrentando um problema de que as mulheres elas tinham um conceito cultural na época de usar véu. Então, elas cobriam o rosto com véu, entendeu? E até um texto que fala que o cabelo servia como véu também. Por causa da presença de Deus, tem todo um princípio aí de estar na presença de Deus. Então, Paulo ele escreve ali para resolver um problema local que é cultural. Então, por exemplo, qual é o princípio cristão em relação à roupa? O princípio cristão em relação à roupa é que o homem usa roupa de homem e mulher roupa de mulher. Esse é o princípio. Agora, qual é a roupa de homem e qual é a roupa de mulher? Entendeu? Por exemplo, se você for para a Escócia e participar de uma atividade cultural, o homem usa saiote. Se você for em alguns países, algumas tribos na África, a mulher decente casada,
ela anda desnuda os seios. E as mulheres virgens ou solteiras e prostitutas, elas cobrem os seios. Então, é estranho isso daí, né? Então, a gente tem que ver qual é o princípio. Mas eu frequentei uma igreja, por exemplo, de que mulher não podia usar calça, em hipótese nenhuma. E o homem não usava bermuda. O homem era calça comprida e mulher era saia e vestido. E um dia uma moça chegou para mim, casada, era da igreja, eu era pastor, meu primeiro distrito, e o marido não era cristão, não era evangélico, e falou, pastor, eu estou com um problema. Eu vou de bicicleta para a escola, dar aula, e eu tô com dificuldade por causa da saia. Falei, mano, usa uma bermuda por baixo da saia, né? Para que não seja. Falei assim, pastor, eu uso. O problema é que quem está na rua e vendo pedalar não sabe que eu tô com bermuda por baixo e fica olhando para minhas pernas. E isso me traz um transtorno para mim e para o meu marido. Eu falei assim, você tá certo. Então faz o seguinte, põe uma calça e vai para o trabalho de calça. Aí ela olhou para mim, arregalou os olhos, né? Por causa da cultura da região. Pode usar calça? Né, como se fosse um bicho de 7 cabeças, é claro, né? Mas era a cultura daquela região. Eu falei assim, ué, pode. Você chega na escola, vai no banheiro, tira a calça e põe a saia. Mas eu não já usei a calça? Eu falei assim, olha, posso falar a verdade? Eu não acho que a calça ela seja mais escandalosa do que alguns tipos de vestidos ou saias. Porque tem alguns tipos de vestidos e saias que são mais escandalosos que algumas calças. Tem algumas calças que são também, Deus me livre, não vai usar esse tipo de calça, falei com ela. Eu não acredito que seja errado. Mas a nossa sociedade, a cidade que a gente vive, que era de 3 mil habitantes a cidade, que a igrejas mais fortes eram as evangélicas e não era católica aquela cidade, a cultura daqui é que a calça é pecado. Então você vai de calça, mostra que é para isso e coloca a saia. Você vai estar usando para um objetivo definido. E ela entendeu. E ela usou. E ninguém da cidade falou nada contra ela, porque quando iam falar para ela, ela já estava de saia. Ah, eu vi ela de calça. Aí quando eu ia falar, ué, mas você está de saia, mas você não veio de calça? Não, eu vim por causa disso, 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 por causa do objetivo. Então, a cultura, ela não pode passar por cima do princípio. Então, muitos textos bíblicos, como o Aloysio citou, eram para resolver problemas culturais, mas há um princípio por trás. Há um princípio por trás. Quando Paulo fala assim, mulheres, calem a boca, e esse texto as mulheres odeiam, né, querem apedrejar Paulo, algumas mulheres falam assim, quando eu vou para o céu, eu vou pegar Paulo no pescoço, vou apertar ele todinho, né, mandando as mulheres calar a boca, ele não entende o movimento feminista, de igualdade e tal, não sei o quê. Paulo não está falando que a mulher é inferior. É que naquele tempo era assim, homem, mulher e o que não era, vou falar o judeu era homem, mulher e o que não era judeu. Então, se uma mulher pregasse a verdade, essa mulher é doida. A mulher é abaixo da casca naquele tempo cultural. Então, se uma mulher começasse a pregar a verdade e pregar que Jesus morreu e ressuscitou, que era uma verdade meio louca, né? Como é que alguém morre e ressuscita? Então, essa igreja é uma igreja doida. Então, a mulher, Léo, cala a boca, fique quietinho um pouquinho, vamos organizar. Mas tinha vez, Paulo acreditava, era para resolver um problema cultural de que trazia escândalo as mulheres falarem naquele momento. Eu acho que todos ali, eu acho como sendo o primeiro estudo, fica ali um pouco acanhado. E quando eu, particularmente, comecei a estudar a Bíblia, a grande dificuldade que eu tive era que eu lia e não entendia a Bíblia, né? E para mim era como se estivesse lendo assim palavras que estivessem em grego. Não conseguia entender. Um resumo geral, de uma forma geral, nesses estudos, principalmente esse primeiro que os nossos amigos que aqui estão, talvez tenha tido essa dificuldade, talvez alguns estão lendo pela primeira vez a Bíblia, e seria tanto esse ponto. Qual que foi ali, quando eu comecei a estudar um ponto principal no estudo bíblico, ainda mais este primeiro? Como bem apontado pelo senhor, nós acreditamos ali na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós vamos aprender um pouquinho mais para frente sobre o Espírito Santo, que ele tem uma função muito grande na nossa vida, principalmente ao estudo da palavra.
Até ali, talvez vocês tenham visto em João 16:13, ele fala que o Espírito Santo ele vai guiar nós a toda a verdade. E quando ele fala nesse sentido, quando nós começamos a ler, precisamos fazer uma oração e pedir para o Espírito Santo nos dar sabedoria, que vai abrir leques para que possamos entender cada vez mais a palavra do Senhor, né? E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertará. Um ponto principal de nós também vamos aprender o estudo da Bíblia, é estudar um pouco aqui, um pouco ali, né? Ler a mensagem, o contexto daquele capítulo que nós estamos vendo, não a se apegar tão somente a um só versículo, tá? E alguns outros versículos também que eles complementam ali toda aquela história, como talvez muitas vezes nós estamos lendo em Mateus uma história, ela está um pouco resumida. Se você for ali em Lucas ou João, nós vamos encontrar também essa história ela mais ampla, com maiores detalhes de riqueza, que abrirá nossas mentes, a nossa sabedoria, até mesmo para a gente adentrar nessa história do que aconteceu lá no passado, né? E uma dúvida também que eu tive, assim, que nós vemos que o senhor mesmo falou, pastor, que pessoas ali escreveram. Aí eu falava assim, mas essas pessoas que escreveram eram pessoas assim comuns como eu, como pastor, como Aloísio, como a Lucilene, a Mariluz, e todos que aqui estão com profissões diferentes. Mas como eles entenderam, eles conseguiram escrever? Porque eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E um detalhe, né, que é uma pergunta, talvez vocês se aperceberam quando estudou, apenas uma parte da Bíblia não foram escrita por esses homens. Qual foi essa? Eu vi ali em Êxodo 31:18. Foi os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio Deus, com seu próprio dedo. Quando Moisés subiu lá no monte e levou ali as tábuas, e Deus escreveu com seu próprio dedo, que está ali, Êxodo 31:18, que foram ali os mandamentos que foram escritos por Deus. Então, são interessantes. Quando nós passamos a estudar a Bíblia, nós começamos a entender mais os horizontes da Bíblia, e é onde nós temos sede e vontade de cada vez aprender mais. Então, essas dúvidas, assim, muitas vezes vão surgir no nosso diário de estudo. Como é que é? Como foi? Então, um pouco aqui, um pouco ali, vai abrir um pouco mais a nossa mente em relação a esses estudos da Bíblia. Você citou aí Isaías 28:10, né, que é o princípio básico para aprender a Bíblia, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Você não entende aqui, procura outro texto da Bíblia que fala sobre o mesmo assunto. Você não entende Daniel, vamos em Apocalipse, vamos em Isaías, vamos em Jeremias. Você não entendeu aqui e assim vai. Por isso que é importante a gente sempre perguntar. Gente, a melhor maneira de aprender, vocês estudaram ensino fundamental, médio, ou alguns aí eu sei que tem menores aqui estão estudando. A melhor maneira de aprender, tem dúvida, é perguntar, né? Professor, eu não entendi isso aqui. Por quê? Só não aprende quem não pergunta, entendeu? O próprio Felipe, ele foi levado diante pelo Espírito Santo, para o eunuco, e falou, você está entendendo o que está lendo? Ele falou, não tem quem me explica. Então, Deus está botando a oportunidade, colocou a oportunidade na minha vida de alguém explicar para mim. Até hoje eu ainda procuro. Eu tenho dúvida, eu procuro por colegas meus, eu ligo para alguns professores meus, eu tento me aprofundar, eu tenho aqui vários livros do lado de cá que vocês podem ver aqui, não está filmando tudo ali, mas tem vários livros ali que eu vou me aprofundando, entendeu? E vocês têm a oportunidade hoje de também perguntar, e de estarmos aqui juntos, né? Porque acho que alguém que tem dúvidas que a Bíblia é um escrito de Deus que nos deu para... Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém tem dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus? A pergunta é, se você não tem dúvida, você gostaria de tomar um compromisso hoje com Deus, de estudar a Bíblia diariamente, de deixar Deus conversar com você diariamente, mudar a sua vida? Casamentos são salvos pela leitura da Bíblia. Relacionamento de pais com filhos. Problemas pessoais no trabalho são resolvidos com pessoas que buscam na palavra de Deus, conselhos de Deus, e a vida muda. A Bíblia mudou e ela continuará mudando a vida de muitos até a volta de Jesus.
e ela quer mudar a minha vida e a sua vida também. Eu gostaria de tomar esse compromisso hoje, de falar assim, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender, eu vou me comprometer de dedicar tempo todo dia para ler a palavra de Deus. Então, você vai colocar aí no seu papelzinho aí, vocês estão com o estudo aqui? Aí, no finalzinho, tem um compromisso aí. Escreva o seu nome no final, tá aqui, ó. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida? Coloca um X se você aceita. Quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Quero. Farei todo o possível para colocar em prática os ensinamentos da Bíblia em minha vida? E aí você coloca o seu nome e a data de hoje, 21 de março. Vamos lá? Quem quiser escrever agora, a gente espera um pouquinho aí. Pastor, Muito bem. Pode falar. eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto o pessoal tá pensando aí. A respeito da leitura da Bíblia, que até o que originou todo um debate lá, que a Marlu mandou uma pergunta para o senhor, eu gostaria de saber se existe um roteiro pronto para que a gente possa estudar a Bíblia e ter um melhor entendimento, porque a gente começou a ler tudo, só que dizem que o certo não é ler na sequência como um livro, né? Página por página. Tá, então Aí eu você queria quer... saber se existe esse roteiro. Tá. O que você Além quer... dessa leitura que a gente fez aqui. A pergunta que você está fazendo, ela é interessante. É a minha primeira Então, vez, é a minha primeira leitura da Bíblia, e eu queria entender melhor. tá. Porque assim, você quer aprender a história da Bíblia ou você quer aprender os conceitos da Bíblia? Porque dentro da história da criação tem conceitos. Dentro da história do dilúvio tem conceitos. Porque tem a Bíblia do jeito que está hoje, de Gênesis a Apocalipse, ela não está em ordem cronológica. Talvez é isso que você esteja perguntando. Se eu ler de Gênesis a Apocalipse, não é uma ordem sequencial. Nós temos o profeta Isaías, lá na frente do livro de Isaías, que está lá também no livro do primeiro rei e segundo reis, né? Que estaria misturado. Existe, sim, uma ordem. Eu posso te passar um ano bíblico, que você lê a Bíblia durante um ano, tentando seguir uma sequência cronológica. Mas não é para aprender o princípio da Bíblia, porque você vai aprender cronológico, mas vamos dizer assim, Paulo diz sobre a alma. Moisés, lá em Gênesis 1, diz sobre a alma. Davi, lá em Salmos, diz sobre a alma. Então, a pergunta é, você quer ler a Bíblia de modo cronológico ou você quer aprender sobre os princípios? Sobre as normas? Primeiro, eu gostaria de aprender em ordem cronológica para entender toda a história, o princípio e tudo mais. Para depois passar para os princípios. Porque, assim, eu fiz o estudo aqui, né, da Bíblia, estudo 1, e aí eu entendi, igual o Gilson até acabou citando, um pouco aqui, um pouco ali. Ele trata sobre a importância da Bíblia e tudo mais. Mas, para mim, que nunca fiz nenhuma leitura, eu queria saber a origem e tudo mais, para um pouquinho mais a fundo. Nós vamos com o tempo passar esse tempo. Por exemplo, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a criação divina. Nós vamos para o princípio básico, como Deus criou o mundo, né? Mas eu vou ver se eu consigo trazer nos próximos estudos, eu vou dar procurar no meu material, que eu sei que eu tenho um ano bíblico que ele tenta seguir uma ordem cronológica. Você consegue ler a Bíblia toda em um ano e ler ela de forma cronológica, entendeu? Aí te ajuda muito. Tá bom? Joia, se for passar, eu agradeço. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar, perguntar? Pastor, aproveitando, colocar que, com relação a princípios bíblicos, nesse estudo, nós vamos vendo, né? Nós vamos caminhando e nós vamos aprendendo aí o que a Bíblia fala sobre determinado assunto, focado ali num certo assunto, né? Que nem o pastor falou, no próximo estudo, a beleza da criação divina, né? Eu tenho a mesma dificuldade da Cláudia, só que do jeito que o senhor colocou para ela, parece assim que não dá para casar as duas coisas, é isso? Ou você... Não, dá sim, só que é mais demorado. Porque assim, ó, eu, quando leio, eu também me perco. Primeiro, porque a linguagem não é corriqueira, né? E segundo, que o tempo é diferente e, ao mesmo tempo, tem situações que parecem repetitivas, como o senhor está falando. Fala-se de alma num livro, fala-se de alma em outro livro e outro livro. E aí você tem que conseguir casar tudo isso e organizar na sua cabeça para você conseguir fazer o entendimento, né? E é o que ela está falando, e ao mesmo tempo você parece que se perde no tempo.
tempo. Você fala assim, gente, mas tá onde isso? Eu não, entendeu? Aonde que está isso? Entendi. Espera. Aí, do jeito que o senhor colocou, a gente não vai conseguir fazer isso, é porque é muito demorado, é assim? Então, Porque assim, ó, eu já li a Bíblia pelo menos umas 3 vezes, total, fora as parciais. O fato de você ler a Bíblia uma vez toda, em ordem cronológica, você não vai aprender ela. Tem textos que eu já li 10 vezes, eu leio pela 11ª vez e falo assim, gente, como que eu nunca vi isso aqui antes? não, E isso com quanto mais certeza. você vai... Hã? Não, isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque tudo na vida é assim. Eu também não consigo entender nada de primeiro. Eu tenho que ler, É. reler, esperar alguém me Então, explicar. então, por exemplo, o que vai acontecer com vocês que querem aprender dessa maneira? Gente, ler a Bíblia todo dia e perguntar, ver o que ela tem para falar, é o contato com a Bíblia que vai fazer a gente aprender, entendeu? Estar diariamente com ela. Não adianta falar assim, eu quero aprender a Bíblia, mas eu não entro em contato com ela, tá? Então, por exemplo, você vai começar a ler lá em Gênesis. Na verdade, não começa em Gênesis, né? A cronologia bíblica não começa em Gênesis. Olha que interessante, né? Então, tem uma ordem cronológica aí. Só que aí você vai começar a ler, você vai falar assim, nossa, aqui está falando tarde e manhã. Por que o dia começa tarde e amanhã? Aí você vai ter que parar a sua leitura cronológica, viu, Regiane e Cláudia? E você vai ter que procurar outros textos para você entender aquele conceito. Pastor, Pode falar, Mariluz. só um minutinho. A Cláudia Rejane, quando particularmente eu, comecei a estudar a Bíblia, a gente comecei a estudar exatamente como a gente está estudando aqui agora. Para mim, particularmente, eu achei mais fácil, porque isso, depois, eu peguei mais vontade de ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, igual o pastor está falando, estudar de forma cronológica, eu acho mais difícil para quem vai começar. Porque você vai chegar em determinados pontos que você vai ficar, tipo assim, parece que a cabeça dá um nó. Porque, igual o pastor falou, tem coisa que você vai ler em um livro, aí daqui a pouco você vai estar em outro livro, parece que você vai estar lendo a mesma coisa que está lá. Às vezes eu mudar algumas palavras, mas praticamente é sobre o mesmo assunto. E aí você fica meio que, tipo assim, nossa, mas parece que eu li lá, falava de um jeito, aqui fala de outro, mas afinal de contas, o que é, né? Eu achei mais difícil. Então, assim, para mim, particularmente falando, pode ser que para vocês seja diferente, particularmente falando, eu acho que essa maneira como nós estamos estudando aqui é a melhor maneira que tem para aprendermos. Agora, a questão de cronológico, de ler, como a Cláudia falou, é interessante no dia a dia, esse plano da Bíblia, que o pastor falou, que a gente tem esse plano de ler durante um ano, você consegue ler toda a Bíblia, é muito interessante. Porque esse planinho aí, ele é feito exatamente para isso, né, pastor? Facilita bastante até para entender, porque ele já é feito, planejado. Agora, a questão de aprender princípios é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso aqui ajuda muito e abre muita mente. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia dessa forma cronológica, vai ser até uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Então, essa maneira que estamos estudando ajuda bastante, viu? Uma coisa complementa a outra, né? A gente não pode ser só uma ou outra, mas as duas são muito importantes. E você estudar para um rápido, assim, você pegar o conceito que a Bíblia apresenta, os ensinamentos, é dessa forma aqui. Para você aprender sobre as histórias da Bíblia, os personagens bíblicos, né? Aí você vai lendo ela inteira, né? E aí você se lembra, de repente um personagem bíblico passou por uma situação, agora eu estou passando igual, qual a aplicação, o que aconteceu, como Deus agiu, como o personagem agiu, os erros também que esses personagens da Bíblia cometeram, para eu não fazer também, né? Então, as duas coisas se complementam, né? É legal. O exemplo que a Marilúcia colocou, por exemplo, se você vai lá na queda de Lúcifer, né? A queda dos anjos. Mas por quê? Qual era o problema? Aí você vai entender ali tem um conceito, aí você tem que ir, né, no tabernáculo, no santuário, no deserto. Depois você tem que ir lá na história de Jesus, que ele morreu. Por que a morte na cruz paga o preço do pecado aqui atrás? Então, a ideia cronológica, ela é interessante quando você tem os conceitos na cabeça. Porque quando você lê de forma cronológica, vai vir os conceitos e vai falar assim, espera aí, mas como é que eu resolvo isso? Que você vai ler não vai entender. Entendeu? Mas se conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, aí é show de bola.
entendeu? Mas o conceito, por exemplo, você vai ler um livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, entendeu? Lá, e outros mais que a gente já leu aí no passado aí. Se você lê, mas você tem um sumário ali, se você reparou, todo livro tem um sumário de conceitos ali. Você tem que saber o que é o conceito para você ler. Eu, quando vou ler o livro, eu vejo lá a introdução, vejo lá o que o autor quer dizer, que aí eu já sei qual é a ideia. Agora, você pegar a Bíblia assim, vamos ler aqui a história, tá, mas o que quer dizer isso? Aí você tem que pesquisar o conceito. Pode ler de forma cronológica, mas sabendo que você tem que parar para entender o que está sendo escrito de conceito ali. O que eu quero dizer é o seguinte, eu citei aqui as normativas da Igreja Adventista, nós não vamos ensinar as normas da Igreja Adventista. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo aqui é aprender a palavra de Deus. Por isso que eu falei que o único dogma é a palavra de Deus. Nós começamos estudando o dogma e a palavra de Deus. Da Bíblia é que vai sair os conceitos. E esses conceitos nós vamos ver na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu posso achar, você pode achar, o outro pode achar, e achismo tem várias coisas. Não é à toa que nós temos hoje mais igrejas abrindo do que comércio. Né? A igreja hoje virou algo extraordinário de abertura, né? Desde igrejas tradicionais e outros tipos de igrejas neopentecostais modernas, e até mesmo dentro das próprias igrejas nós temos linhas de pensamento diferentes. Né? Então, por isso que a gente precisa ver o que a Bíblia nos diz. Tá bom? Mas eu vou passar, viu, Cláudio, Regiane, essa ideia, posso trazer na próxima. Próxima a gente vai estudar sobre a criação, mas eu vou tentar trazer essa ideia também. Quem falou? Pastor, boa tarde, é Marcos Michelotti. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Tá? É um prazer aqui estar com vocês. E eu estou ao lado da minha esposa aqui, a Cássia, ela tem uma perguntinha aí, por gentileza. Pastor, uma curiosidade que sempre me vem à mente quando se fala do estudo da Bíblia. Em que momento e quem ou de que forma foi determinada essas buscas dentro da palavra de Deus? Eu leio Mateus hoje, ele complementa em outro texto. Como surgiu, de onde veio? Isso foi uma mensagem divina? Isso foi humanamente falando? Eu sempre carrego comigo essa curiosidade. A Bíblia ela foi escrita um período de mais de 1.600 anos, mais ou menos um período de 1.600 anos. Então, quer dizer, nós temos Moisés aqui e nós temos aqui João. O primeiro a escrever e o último a escrever, né? Então, nós temos Moisés e João, período longo entre um e outro, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, querendo ou não, como é que você sabe que a ideia de um aqui está no outro? Então, o que foi feito? Deus inspirou esses homens para escrever, como a gente falou, capacitou, o Gilson até relembrou aqui o estudo nosso. Homens capacitados, e eu acredito inspirados por Deus, eles fizeram o quê? Eles leram a Bíblia, nós chamamos hoje, chave bíblica. Temos hoje um livro chamado Chave Bíblica, aceito por quase todas as igrejas, tem vários livros de chaves bíblicas. O que eles pegaram? Conseguiram montar isso, não sei se computador, quando foi o computador, o que eles montaram? Onde aparece a palavra batismo. Aí eles pegaram na Bíblia, aparece batismo aqui, e eles fizeram uma interligação de todas as palavras que tem batismo. Toda palavra fala da volta de Jesus, onde é que tem tudo a volta de Jesus. Então, aí fizeram um livro chamado Chave Bíblica, todos os textos que falam sobre tal palavra, todos os textos que falam sobre tal palavra. Alguém que foi, isso não é um dia, isso não foi trabalho de uma semana, não foi trabalho de um mês, nem de um ano, isso é trabalho de décadas. Pessoas que teve na período antes da Idade Média, durante a Idade Média, pós a Idade Média, que escreveram, pessoas que fizeram da vida dela conseguir fazer uma chave bíblica, e não terminaram, alguns não terminaram. Nós temos história de vários teólogos que fizeram livros. Deixa eu pegar um aqui, você tem ideia? Só um momento. Por exemplo, esse sininho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, olha só. Esse aqui é uma abordagem exegética, canônica e temática sobre a teologia do Antigo Testamento. Entendeu? Então, fala só sobre alguns conceitos teológicos. Agora, o que eu quero falar, que eu estava falando da chave bíblica, é esse léxico aqui, ó. Grego, português do Novo Testamento. Isso aqui é só do Novo Testamento.
Então, nós temos aqui a palavra em grego, aqui está a palavra em grego, aonde ela vai se encontrar, e você vem aqui. Então, nós temos a palavra aqui, lista de subdomínios, aí tem a palavra, ela sempre, então ela tem explicação e onde ela aparece. Então, eu não sei, qual é o nome da sua esposa, Marcos? Eu esqueci. Cássia. Cássia, então o que acontece? Foram pessoas que estudaram a vida inteira para fazer essa formulação ligando um ponto ao outro, sem trazer ideologia religiosa em cima. Eles só falaram, aqui tem essa, aqui tem essa, aqui tem essa, aqui tem essa. Aí o que acontece? Os teólogos vieram e estudaram, por isso que a gente fala um pouco, a Bíblia já diz, né? Um pouco aqui, um pouco... Olha como é que Deus sabe, né? No conceito de um pouco aqui, um pouco ali, as pessoas falam assim, então quer dizer que o conceito sobre alma, eu sempre cito alma, está em Gênesis. Nós temos lá também, no Novo Testamento, nós temos lá em Salmos, Davi também fala sobre isso. Aí, porque alguém procurou todas as palavras no original hebraico, aramaico, grego, e falou, está aqui. Aí alguém foi lá e começou a estudar isso daí, entendeu? Não sei se deu para responder. Agora eu entendi, eu sempre tive muita curiosidade. Agradeço ao senhor, que é a primeira explicação clara e objetiva que eu tive sobre isso. Muito obrigada. Pastor, oi. Até complementando o que a Cássia falou, né? Muitas vezes a gente, como que se sabe ali que Mateus, Lucas, João ali fala, a gente consegue complementar em que ordem está isso. Alguns deles viveram ali na mesma época de Jesus, né? Por exemplo, alguns deles estiveram ali no mesmo acontecimento com Jesus. Por exemplo, ali, alguns dos discípulos estavam ali no momento ali em que Zaqueu estava ali trepado ali em uma árvore. Se você olhar Mateus e talvez em Lucas, Mateus ele resume essa história. Já Lucas, no exemplo, ou João, ele abre um pouco mais. Então, essa ordem ali, e uma ordem cronológica em si, a gente consegue ver comparando um capítulo com o outro, com pessoas que viveram na mesma época de Jesus. Então, ela abre um pouquinho. Então, quando a gente, aquilo que eu falei, lê um pouco aqui, um pouco ali, nós conseguimos entender dentro da própria história com pessoas que viveram ali também na mesma época que Jesus. Até mesmo, alguns deles estiveram no mesmo acontecimento que Jesus, mas que abre a história de uma forma mais abrangente. Os evangelhos, eles são interessantes, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que eles escrevem a mesma história, mas com foco diferente. João escreveu para um grupo diferente. Lucas, ele não viveu na época, ele fez uma entrevista com quem viveu na época de Jesus e ele escreveu. Lucas é o que está mais certo em ordem cronológica, né? E os outros escreveram baseado tanto que Lucas está assim, ou ele fala o nome da pessoa lá, agora esqueci. Ô fulano, eu vou te relatar agora aqui as entrevistas que eu fiz. E ele começa. Então, foram escritos com objetivo. Um foi escrito para os judeus, outro para os romanos, mas é a mesma história com ênfase diferente, com foco diferente, que ajuda a gente a entender mesmo. É isso mesmo. Sim. Há uma questão aí. Vai aprender? Vai. Lendo contato com a Bíblia todo dia. E outra, nós não somos obrigados a saber tudo da Bíblia. Primeiro, porque o Gilson falou, nós vamos pedir para o Espírito Santo, e quem nos capacita a entender é o Espírito Santo, porque se isso daqui foi escrito, inspirado por Deus, quem é a melhor maneira de nos ensinar isso? São homens? É Deus. Então a gente pede para quem nos orientar? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos orienta e nós vamos entender isso. O que a gente precisa de homens é o que foi perguntado ali, homens que estudaram e falaram assim, olha, está junto aqui, está aqui, vamos ver isso aqui, e a gente vai pegando a ideia. A gente não pode basear na ideia de homens, nós temos que basear no que a Bíblia diz, mas pegar o que os homens escreveram para ficar mais fácil nós entendermos. Por isso que a Bíblia, ela não é para teólogos. Eu digo assim, o pior tipo de ser humano que pode existir é o ser humano papagaio. Sabe o que é o ser humano papagaio? O papagaio tem a capacidade de repetir 100 palavras. Se você ensinar mais uma palavra depois de 100, ele tem que apagar uma palavra lá atrás para ele aprender a próxima. Muitos de nós repetimos que as pessoas estão falando da Bíblia, mas nós não estamos aprendendo diretamente o que a Bíblia diz para nós. Eu já vi muita gente falar, nossa, a Bíblia diz tal coisa. Eu falei assim, aonde? Não, fulano de tal falou. Como é que você sabe que é verdade? Não acredita, não. Eu falo alguns sermões, não acredito que eu falo. Se você acreditar no que eu estou falando,
vai eu e você para o inferno. Você tem que ver se eu estou falando que a Bíblia está escrito. Tudo que eu falei aqui hoje, muitos de vocês vão fazer. Não, o pastor falou um monte de coisa, eu quero saber agora. Se é verdade mesmo, não. Espera aí, esse negócio de capítulo aí, versículo, foi mesmo? Vamos procurar, né? Procura na história, você vai ver que foi feito assim. Ah, esse aqui. É a Bíblia, gente. Mas isso a gente só aprende tendo contato com a Bíblia. O senhor falou um pouquinho aí sobre... a Cássia perguntou também, e assim, o que eu vejo muito, alguns colegas me perguntam, e tem algumas dificuldades em aprender a Bíblia, e eles falam, mas como eu posso crer, acreditar que a Bíblia de fato foi inspirada por Deus? Primeiramente, eu acredito que nós temos que crer, né, que a Bíblia é inspirada, é uma carta de Deus para nós. Precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, fica difícil de entendermos a Bíblia, não tem como, né? Mas uma coisa importante é a gente entender que muitas coisas dos nossos ensinamentos, muitas coisas que eu aprendi na minha vida antes de estudar a Bíblia, foram coisas que foram passadas de avós para os meus pais, dos bisavós para os meus avós e assim por diante. São coisas de tradições, né? Não são aquilo, igual o senhor falou, a gente precisa entender o que de fato a Bíblia fala sobre esse assunto. Eu não posso querer saber, porque os meus avós fizeram, os meus pais fizeram assim, eu aprendi assim e vou morrer assim, porque eu nunca tive a oportunidade de aprender. Mas a partir do momento que eu passo a entender, a procurar aprender a palavra de Deus, a visão da gente muda muito, porque você passa a entender aquilo que de fato Deus quer para você, aquilo de fato que Ele está falando sobre determinado assunto. E isso é muito importante. A gente muda totalmente. É que para alguns aqui, eu acho que já tem contato com a Bíblia, mas para alguns é a primeira vez que estão estudando. Mas não assim, não se assustem se por acaso vir dúvidas, né? A partir de hoje na mente de vocês, porque é normal isso acontecer. E como o Gilson comentou aí, quem coloca o desejo de aprendermos a Bíblia é Deus, é o Espírito Santo, como o pastor falou. É Ele que trabalha no nosso coração para a gente poder ter esse desejo, porque por nós mesmos a gente não tem essa vontade. Hoje é domingo, domingão, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, não era? Fazendo qualquer outra coisa com a família. A gente está aqui estudando a Bíblia. Então, esse desejo que coloca no nosso coração é Deus, é o Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. A primeira coisa, o primeiro passo, a gente já deu, é que estarmos aqui estudando. Aquelas dúvidas que forem sendo levantadas, vocês podem ir anotando, vai fazendo, né? Vai anotando, anota tudo, marca. Se não der tempo aqui no dia do estudo, sobre o tema que a gente vai estudar, pode passar para o pastor que ele está disponível, viu, gente? Passa para ele. Passa para nós também, que a gente vai ajudar naquilo que for necessário. Mas ele já tem um conhecimento mais aprofundado que nós, né? Então, por isso que eu estou falando para passar para ele. Mas a gente está aí para ajudar naquilo que for necessário. Não acredite só na fala do pastor, não. Vai pesquisar na Bíblia também, viu? Exatamente, exatamente. Eu, pastor, Fala, Luiz. Há dois aspectos interessantes também com relação à veracidade da Bíblia, né? Porque alguns dizem assim, mas a Bíblia é só papel e tinta. É também papel e tinta, mas é só papel e tinta. No passado não era papel e tinta, era escrito em couro, no pergaminho e tudo mais. Mas hoje é papel e tinta também? É papel e tinta, mas é só papel e tinta? Não. Uma das maiores provas de fato que a Bíblia é a palavra de Deus é o poder contida nela para transformar as vidas. Né? E esse é um aspecto. Um outro aspecto, como é que você explica o cumprimento das profecias, inclusive com detalhes, né? Outro aspecto também que prova de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, só esses dois aspectos dá para entender de fato que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, né? Então, a gente precisa ter isso em mente também. Gente, terminamos então nosso estudo. Eu vou só falar um ponto aqui, vou passar um videozinho de 3 minutos, que é basicamente o que o Aloysio falou agora aí sobre a questão da confiança da Bíblia. O que a Mariluz falou é importante mesmo. Eu cheguei para uma professora de departamento infantil de crianças, que ensina as crianças na igreja, conta historinhas tal para as igrejas, tem nas escolas dominicais, escolas sabatinas, né, dependendo da igreja. Eu fiz um sermão falando sobre Elias. Eu citei isso aqui semana passada. Eu vou ler aqui, 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E eu preguei falando sobre alguns erros que a gente ensina a vida inteira, que aprendeu do pai, que aprendeu do avô.
E que são erros simples, mas que a gente deveria corrigir. Aí uma professora foi na porta, na hora de sair da igreja, brigando comigo. Quer dizer que eu ensinei a vida inteira errado? Eu falei, mano, é só corrigir agora. Não, mas quer dizer que eu ensinei errado? Eu falei, só estava falando que ensinou errado e estou ensinando certo. Agora, né? Mas não pode. O material vem errado. Eu falei, mano, esquece para trás. Deus não leva em tempo de ignorância para trás. Ensina certo a partir de agora, né? Então, se você e eu vimos que tem alguns conceitos errados, vamos deixar a Bíblia responder por si próprio e colocar na nossa vida. Vou esquecer homens. Eu falei, o pastor falou, não esquece pastor, esquece os outros, esquece quem que quer seja. Mais importante é a palavra de Deus. Se em algum momento nós estudarmos aqui, nós falamos contrário à Bíblia, vocês têm toda a autoridade de levantar, pastor, o senhor está falando contrário à Bíblia. E pronto, acabou, está certo mesmo. Mais importante do que homens falar, do que agradar a homens, é agradar a Deus. E aí, eu vou terminar com o vídeo, após o vídeo eu vou fazer uma oração. Para algumas pessoas, a Bíblia não passa de uma coleção de lendas escritas por pessoas bem intencionadas. Por outro lado, a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus e que ele não pode mentir. Se a Bíblia foi escrita por Deus, então ela tem de ser diferente de qualquer outro livro. Por exemplo, quando ela fala de assuntos científicos, o que ela diz tem de estar de acordo com o que a ciência provou. Quando ela prediz o futuro, suas profecias devem se cumprir 100% das vezes. E se a Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade, todo mundo deve ter acesso a ela. Não importa onde a pessoa mora e nem o que façam para impedir sua distribuição. Será que a Bíblia é só um livro de lendas? Ou podemos acreditar nela? Veja algumas provas de que a Bíblia é um livro impressionante e confiável. Na época em que a Bíblia foi escrita, muitas pessoas tinham ideias erradas sobre qual era o formato da Terra. Uma teoria que surgiu depois de a Bíblia ser escrita era que o universo nasceu de um ovo cósmico e que vários animais seguravam a Terra nas costas. Mas por volta de 1473 a.C., Moisés escreveu que a Terra está suspensa sobre o nada. E cerca de 732 a.C., o profeta Isaías escreveu que a Terra é um círculo. Esses escritores da Bíblia disseram coisas que eram contra o que se acreditava na época. Foi só uns 200 anos depois dos dias de Isaías que o filósofo grego Pitágoras sugeriu que a Terra era redonda. E foi só uns 3.000 anos depois de Moisés escrever seus livros que os cientistas como Isaac Newton descobriram que a Terra estava suspensa sobre o nada. Nenhum humano consegue predizer o futuro nos mínimos detalhes. Mas, por volta de 732 a.C., o profeta Isaías predisse que um homem chamado Ciro conquistaria a cidade de Babilônia, secaria um rio e entraria na cidade pelos portões abertos. A história confirma que cada detalhe dessa profecia se cumpriu. Também, a respeito de Babilônia, o profeta Jeremias predisse que ela se tornaria montões de pedras e que nunca mais se moraria nela. Apesar de sua posição estratégica, isso realmente aconteceu, e ela está assim até hoje. Ao longo dos séculos, homens de poder tentaram parar a distribuição e a tradução da Bíblia. Quem a traduzia para os idiomas comuns era queimado vivo, e quem a lia era perseguido. Nenhum outro livro enfrentou tanta oposição por tanto tempo como a Bíblia. Apesar disso, ela é o livro mais traduzido e impresso de toda a história. Já foram impressos bilhões de exemplares em 2.700 idiomas. A Bíblia é exata em assuntos científicos, suas profecias sempre se cumprem e ela está disponível para todo mundo. Você tem bons motivos para acreditar que a Bíblia é inspirada por Jeová. Você vê como é o que a Luísa até colocou, né? A questão das profecias, a questão de ela é distribuída para todos e ela é exata em muitos assuntos da ciência também, né?
Que Deus abençoe vocês, que vocês possam cumprir o propósito, nós possamos cumprir o propósito de ler a Bíblia, de colocar em prática na nossa vida e deixar que o Espírito Santo Deus nos capacite a aprender mais dela e ela possa mudar a nossa vida, né? Mudar a vida pessoal, com os nossos esposos, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E que também Deus nos proteja nesse mundo que estamos vivendo, que é esse caos do Covid-19, esse caos político, esse caos econômico, esse caos em todas as áreas. Que nós possamos apegar a palavra de Deus, que seja a única regra de fé e prática para a nossa vida e para a nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu vou orar. Alguém tem algum pedido específico que gostaria de orar? Algum parente que está internado? Algum pedido específico? Eu posso estar neste momento orando especificamente. Eu vou terminar assim, porque daqui meia hora eu vou começar o culto da minha igreja. Eu também posso orar na hora do culto, se você assim desejar. Eu sei que os pais da Leninha pediram um pedido pela família, né, Leninha? Especial. Está orando pelos seus... pastor, por favor, pelos familiares. Obrigada. Agora, então, Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui. Que o Espírito Santo esteja na vida de cada um aqui que assistiu conosco esse momento. Que a Tua palavra seja a única regra de fé para a nossa vida. Que nós possamos ter esse desejo, esse gosto de buscar a Tua palavra todo dia. E nela, na Tua palavra, eu só possa mudar, melhorar, nos proteger deste mundo que vivemos, para que logo, logo possamos estar contigo num mundo melhor, onde não passaremos por tanto sofrimento como temos passado aqui. Abençoe a todos, volte para as nossas atividades, nos proteja, esse início de semana que nós sabemos como será, que a Tua graça, a Tua proteção esteja sobre todos, sobre as nossas famílias, como a família da Leninha se pediu. Esteja também sobre as nossas famílias, que aqui estamos. É o que pedimos por Jesus. Amém. Bom restante de domingo para todos, um bom domingo ainda, né? Dá para aproveitar, o sol está aí fora, mas não pode sair na rua, que está proibido, viu? Deus abençoe a todos. Eu acho que o meu pensamento da Cláudia é aquela situação assim, como nunca lemos um livro especial como a Bíblia, a gente pensa que tem que ler na ordem como qualquer outro livro. Entendeu? A Bíblia não é igual a outro livro qualquer, né? Não, não, Deus me livre. Olha a blasfêmia, tá doido? Olha, isso daí, a mão do homem é pesada. Entendeu? E eu acho que o pensar, né, da gente estar tão acostumado a ler os livros normais, né, os livros comuns do mundo, e se a gente lê fora de ordem, a gente não entende. Então, eu acho que o nosso conceito de cronologia era por isso. De ler de forma cronológica, porque todos os livros que conhecemos e tivemos contato na vida, se você não lê de forma cronológica, você não entende. Só que ninguém tinha dito para a gente assim, olha, se você ler a Bíblia de forma cronológica, você não vai entender, porque a cronologia, o entendimento da Bíblia não é no tempo cronológico, é em outra situação, como você explicou hoje. Muito obrigada. Nada. Só falando, Eugênio, é assim, eu já vi, na minha vida como pastor, eu já vi vidas transformadas pela leitura de um único texto na Bíblia. A Bíblia, ela é tão viva, a palavra de Deus, ela é viva, que se você ler na ordem cronológica, se você ler uma parte dela, quando você se entrega a Deus, qualquer parte da Bíblia, ela muda a nossa vida. Amém. O importante é ler. Coincidência que durante o nosso encontro aqui, o senhor falando isso, eu fiquei pensando exatamente nisso. Eu ia te perguntar até a questão da palavra viva. E agora o senhor mencionou, né? Que legal. Eu agradeço, uma boa tarde, viu, pastor? Obrigado pela orientação e boa tarde a todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.